Pé, por gentileza, vamos orar para essa célula abençoada que acontece ali na casa do Wagner e da Gi, aleluia. Estenda a sua mão na direção de um desses irmãos, abençoa a vida deles agora, libera sobre eles a bênção do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos e declaro sobre eles, Pai, um tempo de graça e de multiplicação. Pai, eu abençoo esta célula, eu abençoo esta casa que nos recebe. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que nós somos uma célula que cresce e multiplica para a glória do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar. Porventura tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Levante a sua mão. Seja bem-vinda, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Glória a Deus. Se você é da nossa igreja, está próximo dessas pessoas, cumprimente elas, né? Libere uma palavra de bênção e as boas-vindas para elas. Amém? Glória a Jesus. Um detalhe importante, irmãos, foi falado aqui no WhatsApp, é sobre os nossos cursos. Esse agora, dia 11, está agendado para começar os cursos. Mas eu vou prorrogar para daqui 2 terças ainda, ok? Eu quero pedir para você, que tem fome e sede de Deus, e quer aprender da palavra, que você esteja fazendo o curso conosco. Vai ser toda terça-feira, 7h30 da noite. E no final de 4 meses, você vai ter concluído o módulo 1. Depois nós teremos mais 4 meses, e é o módulo 2 e a formatura. Então, no final, nós vamos ter uma formatura. Eu gostaria muito que todos os irmãos que ainda não fizeram o curso de maturidade se inscrevam, participem. Separe esse tempo para você aprender do Senhor, para você ser edificado. Sabe, esse curso foi tão abençoado na minha vida. Assim que eu nasci de novo, ali na Videira, em Goiânia, né, eu já me matriculei nesse curso. E eu gostei tanto, eu fui tão edificado, tão abençoado. Eu repeti o curso. Eu fiz de novo, porque eu queria mais e mais do Senhor. Eu quero te convidar então a estar junto conosco nesse período. Amém? Glória a Deus. E como foi dito aqui também, nós teremos uma conferência, né? Vai ser a primeira conferência da nossa igreja. E eu conto com os irmãos. Quarta e quinta-feira à noite. Eu conto com a sua presença aqui. Vai ser um tempo em que nós vamos estar juntos, vamos estar orando juntos, porque vamos estar dentro do jejum e também vamos estar compartilhando a palavra e sendo ministrados pelo Senhor. Amém? Então eu conto com a sua presença. Pastor, tem algum custo? Não, é de graça. Mas você tem que fazer a inscrição. Tem um link de inscrição. Então faça sua inscrição, né, e vamos estar juntos aqui em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Quantos têm fome e sede da palavra de Deus? O Senhor te dê muita fome e sede da palavra de Deus. Amém? Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Pai, tudo que nós fazemos na tua presença, dependendo do Senhor. Pedimos ao Senhor agora que o Senhor fale conosco. Mostra para nós o teu coração, mostra para nós a tua vontade, mostra para nós nessa tarde, nessa noite, que o Senhor deseja. Peço para que o Senhor abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, libera sobre nós a tua voz, a tua presença e a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Essa é a primeira palavra do jejum. O título dessa palavra é o centro do coração de Deus. Sabe, na vida cristã é mais importante, o mais importante do que agradar a Deus é conhecer qual é a vontade do Senhor. E você há de convir comigo que não dá para você agradar alguém se você não sabe a vontade dela. Então, mais importante do que agradar do seu jeito, entender qual é a vontade do seu Senhor. Uma coisa que muitas vezes nós esquecemos, que Deus, Ele é nosso Pai, mas Ele também é nosso Senhor. E ao Senhor nós devemos servir. Ao Senhor nós devemos agradar. E tenho meditado sobre como nós podemos agradar ao Senhor. O que vai no coração de Deus? E vem uma ilustração. Quantos aqui gostam de bolo de chocolate? É a segunda vez que eu falo de comida no culto. O período de jejum que nós vamos começar amanhã. Pode comer hoje. Mas imagina comigo, preste atenção. Talvez você nunca ouviu isso que eu vou dizer. Imagine que um irmãozinho nosso, abençoado, resolve e decide servir a Deus. Ele quer servir a Deus. Só que ele quer servir a Deus do jeito que ele acha que Deus gosta. Então, o que ele pensa? Eu vou fazer um bolo para Deus. Vou fazer um bolo com os melhores ingredientes. Chocolate suíço. Uma farinha da melhor forma possível. Vou assar esse bolo de acordo com a receita, com a melhor receita. E naquele dia eu vou apresentar esse bolo para o Senhor. Vou chegar diante dele e vou agradá-lo. Então imagina essa cena. Imagina então que esse irmão, ele conclui, né, a sua caminhada e ele morre e se apresenta diante do Senhor. E quando ele chega diante do Senhor, ele chega com um bolo. Só que tem um detalhe. O Senhor não gosta de bolo de chocolate. Na verdade, ele gosta de bolo de baunilha, não de chocolate. E eu pergunto para você,
Será que o Senhor vai agir como nós agimos? Porque eu não sei se você sabe. Se eu for na sua casa e você me oferecer uma coisa que eu não gosto de comer, eu vou te dizer, eu vou comer. Na verdade, eu não vou te dizer que eu não gosto, porque eu tenho respeitos humanos. Mas Jesus, o Senhor, que é Senhor, Ele não tem respeitos humanos. Ele vai falar que Ele não gosta. E vai ser constrangedor. Por quê? Passou a vida inteira fazendo bolo de chocolate, eu não sei se você percebeu ainda, mas nós não estamos falando de bolo de chocolate. Estamos falando de outra coisa, é só ilustração. Mas essa pessoa passou a vida inteira achando que estava servindo a Jesus, achando que estava construindo algo para Deus. E diante de Deus, no dia que ela chegou diante de Deus, ela entregou para Ele. E Ele falou, não gosto disso. Que terrível. Então a minha palavra para você hoje é um alerta, é uma exortação em amor. Você tem que entender qual é a vontade do Senhor. Você tem que entender e compreender o que vai no coração de Deus. O que Ele espera de mim e de você. O que o Senhor espera de nós como igreja. O que o Senhor espera de nós como filhos e servos. Qual que é a expectativa de Deus a nosso respeito. E com essa ilustração do bolo, nós entendemos então que sinceridade apenas não basta. Ah, mas eu fiz de forma sincera, genuína. Pois bem, mas mesmo que tenha sido desta maneira, o Senhor não aceita, se não for a vontade dEle. Sabe, para você dar um presente para alguém, eu vou te dar algumas dicas, como você pode dar um presente para alguém. Primeiro você tem que saber se aquela pessoa gosta. Eu já fui tentado muitas vezes a dar o que eu gosto para pessoa de presente. E algumas das vezes eu quebrei a cara. Porque eu percebi na face da pessoa que não era aquilo que ela queria. Então, para dar um presente para alguém, você tem que primeiro entender o que ela gosta. O que é o gosto dela. Segunda coisa é o que ela precisa. A terceira coisa, pergunte para a pessoa. Fala, olha, eu quero te dar um presente. O que eu posso te dar? Do mesmo modo, para você dar um presente para Deus, para você entregar algo para Deus, tem que entender o que Deus gosta. Você tem que perceber qual que é a vontade de Deus. E por fim, tem que aprender a perguntar para Ele, porque Ele vai te responder. Vocês estão comigo, gente? Mais uma vez, eu não estou falando de presente, estou falando de outra coisa. Espero que os irmãos tenham entendido. Sabe, é interessante porque Deus, Ele é autossuficiente, sim, mas Ele te chama de cooperador. Deus autossuficiente, que não precisa de você, te chama de cooperador. É muita graça, muita bondade de Deus. Ele resolveu nos usar, Ele nos escolheu para cooperar com Ele, para representarmos Ele aqui na terra. Muita graça, né? O mesmo Deus que é autossuficiente também te chama de servo. Servo. Você acha mesmo que Deus precisa de servo? Você acha mesmo que Deus precisa dos anjos? Você acha mesmo que Deus precisa de mim, de você? Não, Ele é autossuficiente. Ele não precisa de nós, mas pela sua infinita graça, Ele te escolheu para usar você nesse tempo. Ele escolheu a sua vida, Ele te separou para esse tempo, Ele despertou o seu coração, Ele abriu os seus olhos. Sabe, até para você nascer de novo, não é obra sua, é obra dEle. Se Ele não abrir os olhos ou mudar o coração, não adianta. Você percebe então que esse Pai, esse Deus, Ele tem um desejo. Provérbios capítulo 23, verso 26 diz, dá-me, filho meu, o teu coração. O que Deus está pedindo aqui? Deus crentes. Deus está pedindo o seu coração. Quer dizer então, que se Ele está pedindo isso, é porque talvez Ele não tenha, ou Ele não tenha do tanto que Ele deseja. Ele diz mais, os teus olhos observem os meus caminhos. Veja, a vontade do Senhor é alcançar o seu coração por inteiro. Para quê? Para Ele manifestar a vontade dEle a você. Deus, Ele também tem algo no coração dEle. Eu costumo dizer que é o centro do coração de Deus, ou seja, a sua prioridade máxima, a coisa mais importante para Deus. Isso é uma pergunta boa. Você consegue responder qual que é a coisa mais importante para Deus hoje? Consegue responder isso? Porque se você responde isso, você vai entender também qual é a vontade de Deus. Se você responde isso, você vai poder cooperar com essa vontade. Você vai poder ser, inclusive, usado por Deus para cumprir essa vontade. E eu vou te mostrar qual é a coisa mais importante para Deus. Usando o texto lá de Gênesis, capítulo 1, verso 28. Se você puder abrir sua Bíblia, também vai estar sendo projetado aqui, à medida que eu vou falando. Os irmãos, eu tenho certeza que vão colocar aqui atrás. Então, Gênesis capítulo 1, verso 28, são as primeiras palavras de Deus para o homem. Olha, se você quer conhecer o coração de alguém, você tem que conhecer quais são suas primeiras palavras. Mas também é importante você conhecer as últimas palavras. E no caso do homem, as primeiras palavras de Deus para o homem vão revelar para nós o coração de Deus para conosco. E quais foram essas primeiras palavras? Veja, e Deus os abençoou e lhe disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra,
sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então a primeira palavra de Deus aos homens não foi em mistério, foi muito claro. Não foi uma coisa assim, uma pegadinha. Não, foi claro, foi objetivo, porque ele estava revelando o seu coração para aquele homem. Ele estava revelando a intenção dele ao criar o homem, o que ele desejava para o homem. Estão comigo? E a Bíblia nos mostra então que a vontade do Senhor aqui foi o quê? Que o homem ele fosse fecundo, multiplicasse e povoasse a terra. Essa era a vontade de Deus. A vontade de Deus, então, nós começamos a perceber que a vontade dele é que ele tenha muitos filhos. Muitos filhos. Então, quando Deus criou Adão, Adão foi feito à imagem e semelhança de quem? De Deus. Mas, por causa da queda, Adão perdeu essa imagem de Deus e ficou só com a imagem de homem. Então, dali para frente, todo filho que Adão tinha, ele tinha segundo a sua própria imagem. Mas a vontade de Deus é ter filhos conforme a sua imagem. Então, o primeiro Adão falhou por causa do pecado. O pecado foi terrível. O pecado, ele trouxe um problema sério, porque ele desfigurou o homem. O homem que era a imagem de Deus perdeu a imagem, perdeu essa figura de Deus na sua vida. Mas a Bíblia fala do segundo Adão. E o segundo Adão é Cristo, diz as Escrituras. O primeiro Adão, a Bíblia fala que ele era alma vivente. Mas o segundo Adão é espírito vivificante. O que quer dizer isso? Quer dizer que agora, através do segundo Adão, que é Cristo, nós podemos cumprir a vontade de Deus, ou o centro do seu coração, que é o quê? Ter muitos filhos semelhantes a Jesus. Essa é a vontade do seu Pai, essa é a vontade do seu Senhor. A vontade de Deus é que ele tenha muitos filhos, e ele vai usar você. Ele vai usar você para levar as pessoas para Cristo, e elas se tornarem então filhos de Deus. É interessante, ainda aqui em Gênesis, no capítulo 1, nós vemos que Deus deixa 3 pistas. Quantas pistas? 3 pistas para nós, para revelar para nós qual que é a intenção dele para com o homem. A primeira coisa que você vê é que o homem não está num chão de fábrica, trabalhando, mas o homem foi criado dentro de um jardim. Ele foi colocado num jardim. Jardim aqui aponta para desfrute. O que Deus está mostrando para mim e para você? Eu quero desfrutar de você e quero que você desfrute de mim. Eu quero ter comunhão com você. Quero ter relacionamento com você. Eu não te criei para você trabalhar como um robô numa fábrica. Eu te criei para a gente relacionar. Eu te criei para nós termos comunhão. Olha só que impressionante. Já nos primeiros versículos nós vemos que a intenção de Deus é que nós tenhamos comunhão com Ele. Ele coloca o homem então no jardim de delícias, diz a palavra. Éden significa delícias. Então era um lugar para desfrute. Essa é a intenção de Deus. Desfrutar de você e você desfrutar dele. Mas outra pista que Deus deixa para nós é sobre a bênção que ele libera. Olha o que diz o texto: sede fecundos, multiplicai-vos. Veja, essa é a segunda pista que nós vemos aqui. Deus quer que Adão se multiplique. Deus quer que Adão multiplique, gerando muitos filhos. E aqui eu quero te dizer algo. Deus não te chamou para fazer coisas. Deus te chamou para gerar filhos. Existe uma grande diferença. Muitos irmãos, porque não entenderam e não compreenderam o coração de Deus, estão por aí fazendo coisas para Deus. E aí então, eles vão lá e fazem o bolo de chocolate. Mas fazer coisas não foi a vontade de Deus. Mas gerar filhos é a vontade de Deus. Gerar filhos. Então o alvo do Senhor para mim e para você, a vontade do Senhor para mim e para você é gerar filhos. Gerar filhos. Filhos espirituais. Essa é a vontade de Deus. E eu não sei se você sabe, mas Deus só abençoa aquilo que é de acordo com a sua vontade. Deus só abençoa aquilo que é de acordo com a vontade dele. Quando Deus abençoou o homem, isso quer dizer então que ele estava abençoando aquilo que era de acordo com a sua vontade. Qual que é a vontade de Deus então? Que nós tenhamos filhos, muitos filhos, muitos filhos. Outra pista que nós vemos ali, que Deus cria o homem no 6º dia. E depois, o primeiro dia do homem que ele vai viver, ele vai abrir os olhos, é o 7º dia. Ele cria no 6º e no 7º ele começa a viver. E a Bíblia fala que no 7º dia Deus fez o quê? Descansou de todas as suas obras. Quer dizer que Deus se cansa? Quer dizer que ele se fadiga? Não é isso. Não é esse cansaço. Quer dizer que ele estava realizado. A vontade dele havia se cumprido. Como? Com Adão. Quando ele criou Adão, ele descansou. Porque a vontade dele se cumpriu. Foi gerado
um filho. Então Adão era esse filho, mas por causa do pecado, que nós já sabemos, por causa do pecado, esse propósito de Deus, essa vontade de Deus, ela foi interrompida. O Senhor Jesus diz que Ele trabalha, porque o Pai ainda trabalha. Em que ele e o Pai trabalham? Sendo que Deus descansou depois de criar Adão. Eles trabalham para que muitos filhos sejam gerados à sua imagem e à sua semelhança. Esse é o trabalho de Deus. O trabalho de Deus é gerar filhos. Não sei se você sabe, mas de acordo com a palavra, nós somos comparados a sementes. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele produz o quê? Muito fruto. A vontade de Deus é que você produza muito fruto. O caminho para produzir fruto é o quê? Morrer. Abrir mão de si mesmo. Abrir mão da sua vontade, dos seus interesses. E deixar que aquela semente seja geminada naquela terra. E ela floresça, ela cresça. E a partir disso, frutifique. Essa é a vontade de Deus. Então nós somos comparados a sementes. E uma semente, qual que é o propósito da semente? Produzir o quê? Fruto. Interessante, porque Deus cria semente, e para nós já fica claro o que a semente significa. Ela foi criada para produzir fruto. O alvo da semente é produzir fruto. Você é uma semente de Deus nessa terra. E o alvo seu é produzir o quê? Fruto. Uma semente sempre vai produzir muitas sementes depois, muito fruto depois. Esse é o alvo de Deus, produzir muito fruto. Você e eu produzamos muito fruto. Mas o que acontece? Muitas vezes nós queremos nos envolver com muitas atividades, esquecemos do alvo principal. Qual que é o alvo principal? Produzir muitos frutos. Então nós nos esquecemos e começamos a nos envolver. E não sei se você lembra, mas lá em Gênesis, depois que Noé passou pelo dilúvio, se levantou a próxima geração de Noé. E eles decidiram edificar uma torre para Deus. Fazer uma torre para eles mesmos. Para que o nome deles fosse grande, exaltado, célebre. Agora você imagina um monte de semente se reunindo para fazer uma torre. Percebe que Deus não concordou com aquilo. E Deus dispersou aquele povo. Por quê? Porque eles não estavam de acordo com o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus é ter o quê? Muitos filhos. Muitos filhos. Eu não sei se você sabe, mas Deus começou 3 vezes. Ele começou com Adão, Adão caiu. Depois ele começou com Noé, e a geração depois de Noé não correspondeu. E por fim, ele começa mais uma vez, pela terceira vez, com Abraão. Abraão, então, é o terceiro começo de Deus. Começo de resgatar o homem e fazer do homem teus filhos. Então você percebe que a história de Abraão é a história de um homem que queria ter o quê, irmãos? Alguém lembra? Filho. A história de Abraão é a história de alguém que queria ter o quê? Filho. Então, para nós, fica claro que a vontade de Deus é que nós tenhamos o quê? Muitos filhos semelhantes a Jesus. E tanto com Adão, quanto com Noé, quanto com Abraão, Deus falou o que para eles? Sejam fecundos, multiplicai-vos, crescei, povoar a terra. Então, o alvo de Deus é ter muitos filhos. Em cada começo, Ele revela o seu coração. Em cada começo, Ele manifesta a sua vontade. Qual que é a vontade, então? Ter filhos, muitos filhos. E como eu disse, a história de Abraão é a história de alguém que queria ter um filho. Ele tentou ter um filho por muito tempo. O problema é que ele quis fazer do seu jeito. E aí ele gerou Ismael. E Deus o rejeitou. Porque os filhos que Deus quer dar para nós, os filhos que Deus quer gerar através de nós, não são filhos frutos da carne, mas frutos do Espírito. A Bíblia diz então que ali com quase 100 anos, Abraão se torna então pai. E um detalhe, ele era pai de nações, pai de multidões, mas só tinha um filho. Só tinha um filho. Por quê? Porque através da semente, Deus traria ou resgataria muitas pessoas, abençoaria muitas pessoas e tornaria essas pessoas filhos. Entende? Então o alvo de Deus é o quê? Ter muitos filhos. E fica claro então nesses 3 começos. Se você vai ter um filho, o que você tem que fazer para receber esse filho? Preparar o quarto, comprar um berço, decorar o quarto, colocar um papel de parede. Mas qual que é o objetivo? Ter o filho. Vocês estão comigo, gente? Ter o filho. Imagine a cena. Então os pais estão lá, a mãe está grávida, né, vai ter um filho daqui a pouco, e eles estão lá decorando o quarto, né, organizando todo o ambiente para receber aquele filho amado, né? Mas
em determinado momento, eles começam a gostar tanto daquilo, eles começam a gostar tanto da decoração, e eles começam a se envolver tanto com essas coisas, que perdem a alegria até mesmo de ter o filho. Preste atenção, por isso que eu amo a igreja com visão de células. Eu vou te explicar. Uma igreja que é direcionada apenas por atividade, ela vai priorizar o quê? O fazer. Fazer coisas para Deus. Decorar o quarto, arrumar o berço, vai priorizar essas coisas. Mas uma igreja que prioriza ter filhos espirituais, ela vai priorizar o quê? Os filhos, a edificação dos filhos, o alcançar os filhos. Esse é o alvo desta igreja que prioriza essas coisas. Agora, há muitos irmãos que estão envolvidos apenas com a decoração do quarto. E quando são chamados para o propósito de Deus, eles falam, não, já estou trabalhando, já estou envolvido aqui, eu já sirvo nessa área. Mas o alvo de Deus para você não é servir simplesmente, mas é ter filhos, priorizar os filhos, ir atrás dos filhos, buscar os filhos. Esse é o alvo de Deus, sabe? Quando chega uma criança em casa, muda o ambiente, já percebeu? Quando chega uma criança em casa, ou quando chega o filho em casa, muda o ambiente. E o ambiente todo fica em volta daquele menino, ou daquela menina. Então os pais, tudo que eles fazem, por causa dele. Né? A Micaela, cadê ela? Acabou de sair. Ela está grávida, ela e o Pedro Paulo. E eles estão, com certeza, desfrutando desse momento, preparando as coisas para receber o Benjamim, né? Para receber o Benjamim. Então eles estão lá envolvidos, preparando as coisas para receber o Benjamim. E quando chegar o Benjamim, vai ser motivo de muita alegria. No coração dos pais e no coração daqueles que gostam dos pais. É verdade? É motivo de muita alegria. Do mesmo modo, quando uma alma se converte, há festa e alegria no céu. É Deus celebrando aquela vida, celebrando aqueles filhos. Entende? Então eu creio que nesse tempo nós vamos ver o Senhor gerar muitos filhos semelhantes a Jesus nesse lugar. Nós vamos ver isso. E nós vamos perceber que vai mudar o ambiente. Vai mudar o ambiente, vai ser um ambiente ainda de mais alegria, mais regozijo. E Deus vai usar você. Deus vai usar cada um de nós. Então, qual que é o coração, o centro do coração de Deus? Ter muitos filhos. Ter muitos filhos. Quantos querem cooperar com o Senhor? Eu quero ser usado por Deus. Quero ser usado para cooperar com Ele, para levar muitas pessoas a Cristo. Eu não sei se você sabe, mas vai chegar um dia que todos nós vamos nos apresentar diante do Senhor. Alguns vão chegar diante dele com um bolo de chocolate, que a Bíblia chama de palha, feno e madeira. E aí vão falar, olha, Senhor, o tanto de coisa que nós fizemos, só que vai passar pelo fogo, diz as Escrituras. E aquilo não vai permanecer, porque vai ser queimado pelo fogo. Por outro lado, vai haver um outro grupo. Esse outro grupo é aquele que vem trazendo para o Senhor ouro, prata, pedras preciosas. E vai passar pelo fogo também, mas vai permanecer. Eu posso te dizer, esse ouro, essa prata, essas pedras preciosas, representam também os filhos. Os filhos que o Senhor vai nos dar. Os filhos que nós vamos apresentar diante dele. Porque naquele dia, o Senhor não vai perguntar o que você fez. Naquele dia o Senhor vai perguntar, cadê os filhos que você gerou? É interessante que o apóstolo Paulo é alguém que gerou muitos filhos. Você concorda comigo? Mas ele nunca se apresentou como alguém que fez uma tenda para a igreja local, apesar de ele saber fazer tendas. Provavelmente ele pode até ter feito tendas, hein? Não sabe, mas aquilo não está registrado na palavra. Por quê? Ele não era focado nas atividades, ele era focado em gerar filhos. Então tudo que ele fazia era em torno do quê? Gerar filhos. Tudo que ele fazia era em torno de quê? Gerar discípulos. Gerar discípulos, filhos espirituais. Então a obra que o apóstolo Paulo fez foi gerar filhos. E aí ele diz, já no final da sua vida, que a coroa dele são os filhos. Ou seja, ao se apresentar diante do Senhor naquele dia, qual será a sua coroa que você vai entregar para o Senhor? Os filhos. Cadê os filhos que o Senhor já te deu? Cadê os filhos que o Senhor te colocou para este tempo, para gerar? Porque para um tempo como este, você foi colocado. Para um tempo como este, em que o Senhor quer salvar muita gente, você foi colocado nessa cidade, você foi colocado nessa nação, e o Senhor quer usar você, quer usar sua boca, quer usar o seu testemunho, para gerar muitos filhos semelhantes a Jesus. Vamos ficar de pé? Os irmãos do louvor, vamos por aqui? Glória a Deus. Sabe, só tem adultos aqui, acredito. Vou te dar um exemplo. Para um filho ser gerado, precisa de intimidade. Filho não é gerado em qualquer lugar. Filho é gerado num ambiente de intimidade. Comigo, gente. Está entendendo o que eu estou dizendo? Quer que eu seja mais claro? Filhos são gerados. Olha que interessante. O primeiro mandamento de Deus, a primeira bênção que Deus liberou,
sobre Adão e Eva foi o quê? Sejam fecundos. O que quer dizer isso? Tem intimidade, tem relacionamento. Que a partir disso, vocês vão ser frutíferos. Primeira coisa, então, que você tem que perceber, para você dar filhos para Deus, você tem que ter intimidade com Ele. Você tem que ter comunhão com Ele. Você tem que ter os seus momentos com o Senhor. Ter filhos, você precisa abrir mão. Eu tenho certeza que se você é mãe, está aqui me olhando, quando você engravidou, você teve que abrir mão de um monte de coisa. Teve que abrir mão da sua vontade, da sua alimentação. Teve que abrir mão de desejos que você tinha. Abrir mão do sono. Depois que o menino nasce, não acaba não, continua. Continua sem dormir direito, continua sem comer direito muitas vezes. E voltada a sua vida inteira para aquele menino, para aquela criança. Do mesmo modo, filho, do mesmo modo, os filhos que o Senhor vai nos dar, nós vamos não só gerá-los, nós vamos cuidar deles. Nós vamos cuidar de cada um daqueles que o Senhor tem nos dado. Vamos guardar a vida deles, abençoar a vida deles. Mas para isso, você tem que primeiro ter intimidade com o Senhor. Depois o fruto vai vir. E quando vier, esteja preparado para abrir mão de si mesmo em favor do seu irmão. Amém? Eu não sei se ficou claro para você qual que é o centro do coração de Deus. Mas se você compreendeu que essa é a vontade de Deus, eu queria que você fechasse seus olhos agora e orasse. Falar, Senhor, gera filhos. Usa a minha vida, usa a minha boca, usa o meu testemunho para gerar filhos para o Senhor. Feche seus olhos então e ore agora. Senhor Jesus, nós nos apresentamos diante do Senhor. Pedimos ao Senhor nesse instante para que o Senhor gere no nosso coração o que está no teu coração. E o que está no teu coração é ter muitos filhos semelhantes ao Senhor. E cada um de nós, que somos sementes do Senhor nessa terra, possamos, ó Pai, frutificar para a glória do teu santo nome. Senhor Jesus, usa a nossa boca, usa o nosso testemunho para pregar o Evangelho, para testemunhar a respeito das boas novas. Senhor Jesus, eu peço que cada um dos meus irmãos aqui sejam ungidos nessa tarde, nessa noite, ungidos pelo Senhor, capacitados no Senhor para pregar o Evangelho, para levar as boas novas e serem usados para cooperar com a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é ter muitos filhos semelhantes a Jesus. Aleluia. Então eu tenho um desafio para você nessa semana. Testemunhe a respeito de Cristo, pelo menos para uma pessoa por dia. Pelo menos para uma pessoa. O Senhor vai te colocar, talvez num supermercado, vai te colocar num ambiente de trabalho, aonde você vai ver que Deus vai abrir uma porta para você falar a respeito dele. Naquele momento, saiba que o Senhor está gerando aquela vida, saiba que o Senhor está alcançando aquela vida. E se você tiver liberdade, também faça uma oração com Ele. Conforme essa oração, eu vou fazer com você agora. Queria que todos repetissem a oração comigo. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor morreu na cruz para me salvar. Eu creio que o Senhor na cruz levou os meus pecados, a minha maldição. Eu creio que o Senhor morreu por mim e ao terceiro dia ressuscitou, me fez filho amado, me fez aceito diante de Deus. Sabe, você que está nos visitando, ou você que está nos vendo de casa, se você fez essa oração pela primeira vez, eu preciso te dizer, você acabou de se tornar um filho de Deus. Você acabou de se tornar um filho amado de Deus. Eu te garanto que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais. Nunca mais. Deixa eu abençoar a sua semana. Medite nessa palavra. Aplique seu coração nesse tempo de jejum. Pai, eu abençoo a vida dos meus irmãos. Libero sobre eles a tua graça e o teu favor. Pai, eu peço para que o Senhor os coloque no lugar certo, na hora certa. O Senhor os livre do mal, do maligno. O Senhor, Pai, os abençoe com toda sorte de bênçãos nessa semana. Que eles sejam surpreendidos pelo favor e pela bênção do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço para que o Senhor ministre o teu coração a eles nesse tempo. E use cada um deles, porque eu os envio agora na autoridade de Cristo para desfazer as obras do diabo, para apregoar o ano aceitável do Senhor, salvação por meio de Cristo Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Dê um abraço em 2 ou 3 irmãos. Nós estamos encerrados. Os jovens estão vendendo ali fora comida para levantar o recurso, as despesas que eles tiveram na conferência. Se você puder comprar, um momento ali de comunhão. Você que está nos visitando, você é muito bem-vindo. Preciso de você comprar.